quando você leu as Escrituras Sagradas, você já percebeu aí na sua leitura que até mesmo Jesus Cristo, quando tinha apenas 12 anos de idade, ele já tinha um conhecimento a respeito da identidade dele e do propósito? E uma pergunta, né, que a gente tem aí para fazer para a gente mesmo: será que eu, na minha idade de 34 anos que eu tenho hoje, será que você, na idade que você tem hoje, será que nós temos o conhecimento a respeito da nossa identidade e do nosso propósito? E assim, uma coisa é fato, uma coisa é certa: quando nós temos o conhecimento da nossa identidade e do nosso propósito, nós temos direção para onde irmos. Nós sabemos muito bem para o que nós somos, o que nós estamos aqui para fazer. E o oposto também é verdadeiro, né? Quando nós não temos o conhecimento nem da nossa identidade e nem do nosso propósito, nós estamos sem direção na nossa vida. E é sobre isso que eu vou abordar aqui no vídeo de hoje, trazendo aqui alguns versos bíblicos para a gente a respeito de como entender melhor a nossa identidade e o nosso propósito. E aqui eu vou utilizar nesses versos bíblicos que está aqui, no verso bíblico de Lucas capítulo 2, no verso 42 e no verso 49, nós temos aqui, né, o contexto onde que é realizado a festa de Páscoa anualmente lá em Jerusalém, e os pais de Jesus Cristo, como assim a maioria dos israelitas, eles sobem para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E aí o verso 42 vem mostrar primeiramente que Jesus Cristo tinha 12 anos de idade. Aí aqui nós vemos aqui Jesus Cristo, um adolescente, um pré-jovem ali, já tendo ali, né, bem novinho, já realizando várias coisas na vida dele. E aqui no verso, enquanto vai realizando a festa, nós vemos ali que passam-se os dias, acabam a festa, os pais de Jesus Cristo e todo mundo volta, e depois de alguns dias os pais de Jesus dão falta de Jesus Cristo. Eles falam: oxe, cadê Jesus? Não está aqui perto da gente. E vão procurar Jesus Cristo ali entre os familiares, entre os amigos, entre os conhecidos, e não encontram Jesus ali. E eles resolvem voltar para Jerusalém para procurar Jesus. E quando eles vão ao templo, aí eles veem Jesus lá dentro do templo, no meio dos doutores da lei, entre ali, né, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, quem for que esteja ali dentro ali. Eu acho que zelotes não estavam ali dentro não, porque os zelotes eram rebeldes, né? Mas enfim, Jesus Cristo estava ali no meio do templo ali, junto com os doutores da lei. E aí o pai e a mãe de Jesus Cristo, vendo ele ali, né, quando conversando, num certo momento oportuno, falou: você não sabia que nós estávamos procurando você? Nós estamos aqui aflitos, procurando você, meu filho. E aí Jesus Cristo, no verso 49, ele dá uma resposta muito forte para os pais deles, respeitosa, mas muito forte. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele diz aos pais deles que ele estava tratando dos negócios do pai dele. Ou seja, Jesus Cristo, ele tinha um conhecimento do propósito dele, um conhecimento muito maior a respeito daquilo que ele vinha fazendo. E vai uma pergunta aqui, né? Como que Jesus, com 12 anos de idade, ele já tinha esse conhecimento do propósito dele? Como ele já tinha conhecimento daquilo que ele tinha que fazer na vida dele? Essa era uma pergunta que eu fazia até mesmo quando eu via os relatos de Jesus Cristo, quando ele era mais velho, né? Porque ali com 30 anos, 33 anos ali, né? Ele realizando as obras que ele fazia, os milagres, isso e aquilo, os prodígios e maravilhas, eu ficava assim: poxa vida, como que Jesus, ele sabia de tudo isso? Como que Jesus, pela onisciência dele, como? E aí assim, poxa, e aí depois, entendendo melhor, né, lendo alguns textos, ouvindo algumas outras mensagens, a gente pôde entender melhor, né, que houve uma pessoa muito importante na vida dele que fez ele ter esse conhecimento. Teve mais pessoas, mas só que teve uma muito mais especial, que foi Maria. Ou seja, a mãe de Jesus foi uma das pessoas mais importantes para que ele pudesse conhecer a respeito da identidade dele e do propósito. E nisso, né, nós podemos ver através de vários relatos.
Nós vemos nesses relatos que Maria, ela guardava todas as coisas que era dita a respeito de Jesus no coração dela. As revelações que ela recebeu do anjo Gabriel, dizendo para ela que ela estava grávida, Simeão e Ana no templo, falando das coisas maravilhosas que era dita a respeito dele. Quando Maria foi visitar Isabel lá e João Batista no ventre de Isabel também saltitou. Todas essas coisas Maria ia guardando no coração dela, e de acordo com que os anos na vida de Jesus Cristo ia passando, Maria ia comunicando todas essas coisas para Jesus. E aí, juntando também com outro texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, que diz sobre a responsabilidade dos pais em ensinar os filhos, que ao chamar, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu, pai, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e te serão por sinal nas tuas mãos, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse, é o famoso trecho ali, conhecido como Shema, uma base muito forte para os judeus ensinarem os filhos dele. E tendo isso como base e toda essa construção, Maria vai o quê? Mostrando para Jesus Cristo desde os primeiros dias de vida dele a respeito da identidade dele e do propósito. Até que quando chega com 12 anos de idade, Jesus Cristo já tem esse conhecimento muito forte na vida dele. E aqui nós vemos, quão importante é o papel dos pais na vida das crianças. E aqui nesse caso, muito mais importante é o papel da mãe na vida das crianças, na educação, na instrução, nos ensinamentos. Não há pessoa no mundo melhor e mais capacitada e mais apropriada do que as mães para ensinar os seus filhos. Não existe pessoa mais apropriada para essa tarefa. E Maria, ela fez isso com perfeição, com maestria. Então Jesus Cristo, conhecendo ali o propósito dele, foi fundamental para que ele já chegasse nessa idade com esse conhecimento. E, além dessa primeira base aqui, é outra base que Jesus Cristo, ele também tinha, e que Maria também passava ali para ele, era a respeito desse outro texto bíblico aqui, Gênesis capítulo 1, do verso 26 ali, ao qual diz ali, o seguinte, que Deus ali no ato da criação, ele chega no momento que ele resolve criar o homem ali. E aí ele vai e fala assim, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E aí domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado da terra ali, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E aqui nós vemos uma primeira mensagem ali, daquela mensagem central que eu trago aqui no nosso canal, que é o propósito aqui de todo esse canal, a questão de domínio, de governo sobre todas as coisas. Aqui está uma das principais mensagens do nosso canal, que diz o que, domine sobre todas as coisas, governe sobre todas as coisas. E aí, juntando com mais outras informações a respeito de Deuteronômio ali e todo o restante das escrituras sagradas, nós vemos que a Bíblia ela sempre aconselha a gente desenvolvermos uma mentalidade de governo, uma mentalidade grande, uma mentalidade para conquistar e realizar coisas grandes na nossa vida. Não para que a gente venha ostentar todas essas coisas na nossa vida, não, mas para que nós possamos servir e adorar a Deus conforme Ele merece ser adorado. Tudo isso que eu tenho falado aqui, envolve a adoração correta a Deus, e não a nossa própria adoração, não a adoração ao eu, ao ego ou coisas assim, mas sim a adoração correta. E aí nessa construção toda, ainda Jesus Cristo ali, ele é ensinado que, você é como cabeça e não como cauda. E aí os ensinamentos vão sendo passados ali, vocês estão aqui para comer o melhor dessa terra.
Vocês estão aqui para emprestar e não para pegar emprestado. E tendo isso como base, Jesus Cristo, ele foi entendendo a identidade dele, o propósito dele, assim como todo o povo judeu e assim como muitos povos prósperos da terra. Você pode identificar esse mesmo padrão na vida das pessoas. Quando as pessoas sabem o que elas são, o que elas podem conquistar, e elas estão de fato engajadas e envolvidas naquilo, elas conquistam grandes coisas na vida delas. E pode ser, né, que na nossa vida hoje nós nos encontramos aí, né, ferrados, estagnados, seja o que for. Mas quando você tem esse conhecimento, essa consciência a respeito daquilo que você é, do seu propósito, da sua identidade, você pode ter certeza que você está a um passo de o quê? De resolver os problemas na sua vida. E quando você entende essa base aqui para a sua vida, você está aí, né, muito mais avançado do que você imagina. E é essa aqui a base toda para você conhecer a sua identidade e o seu propósito. E quando você conhecer isso de fato na sua vida, você vai começar a ter mais direção na sua vida, você vai ter clareza das coisas que você tem que fazer, do caminho que você tem que tomar. E para finalizar aqui, né, essa identidade e propósito que eu trouxe aqui, mostrando que Jesus Cristo, né, tinha esse conhecimento aqui, isso é o que também eu e você devemos manifestar em nossa vida. Bom, nós não somos Jesus Cristo, né? Nós não somos Cristo na nossa vida, mas nós temos que manifestar todas essas coisas. E quando nós manifestamos isso, nós estamos manifestando Deus, nós estamos manifestando a glória de Deus na nossa vida e manifestando Jesus Cristo através de nós. E quando a gente faz isso, até o inferno treme diante de nós. Mas para isso nós precisamos estar alinhado com os princípios e com a palavra. Fazendo essas coisas aqui, nós vamos avançar e progredir na nossa vida. E é isso que eu desejo para a sua vida, que você possa governar a sua vida. Porque o homem que não se governa se perde. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima.